O que todos deviam saber sobre coluna de manhã. Será que tu sabes? É sobre isso que vamos falar já a seguir. Olá, olá, o meu nome é Bruno Moura e muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Este conteúdo é muito importante. Isto porquê? Porque eu dou treinos às 6 da manhã, às 7 da manhã, às 8 da manhã e quando eu olho para o lado eu vejo muitas pessoas a fazerem determinados movimentos que eu acredito que fazem esses movimentos porque não sabem, isto vais descobrir aqui. Eu vou-te dar um exemplo. Eu tenho uma aluna que é a Tânia e a Tânia treinava sempre ao final do dia. E eu já conhecia os exercícios que a Tânia gostava e que se sentia bem em fazer para fortalecer o corpo e assim conseguir evitar dores e lesões e aqueles que não gostava de fazer e que também fazia com que ela ficasse ali com dor ou desconforto e que nós deixávamos de lado. Então já sabia quais eram os melhores exercícios para a Tânia. E o que aconteceu? Eu fiquei surpreendido que depois, quando a Tânia teve que passar para o horário de manhã e a treinar logo após acordar, sentia-se desconfortável com determinados exercícios que à tarde não se sentia desconfortável. Eu depois vim a descobrir qual é a razão disto acontecer, mais em pormenor e mais especificamente, principalmente depois de ter tirado a formação avançada em coluna. E é mesmo sobre isso que vamos falar. Já deves ter ouvido, possivelmente, que ao acordares, acordas mais alto. Então, mas porquê é que acordas mais alto? Uma das razões de tu acordares mais alto ou mais alto é porque a tua coluna durante a noite ela vai hidratar. Daí ser muito importante dormir as horas necessárias, existir a recomendação de dormir entre 7 a 9 horas, porque durante a noite vai haver a regeneração da tua coluna e a hidratação da tua coluna. E ao haver a hidratação da tua coluna, ela vai alongar. Imagina que entre as tuas vértebras, que são ossinhos, vértebra 1, vértebra 2, vértebra 3, vértebra 4, tens várias esponjas. Elas vão encher durante a noite. Então, quando tu acordas de manhã, elas estão bem cheias. E o que acontece é que as vértebras que estão em cima e em baixo desses balões, se pressionarem esses balões cheios, o que é que pode acontecer? Pode rebentar. Então, convém, ao longo do dia, eles irem voltando à sua condição normal, saírem daquela excessiva hidratação para estarem em maior segurança para os movimentos de grande esforço. O que acontece é que muitas pessoas não têm possibilidade de treinar 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas após acordarem. Existem muitas pessoas que têm que treinar antes de ir trabalhar e se calhar acordam pouco tempo antes, 1 hora ou uns minutos, e a seguir já estão logo a treinar. Então, o treino que tu fazes de manhã logo ao acordar não pode ser o mesmo que fazes à noite. Ou esse treino já está enquadrado para poderes fazer em qualquer horário do dia, como por exemplo os movimentos que estão no meu programa VMA, são movimentos que a pessoa pode fazer em qualquer dia, porque eu já tenho esse cuidado que o objetivo é fortalecer a coluna e não o contrário, ou então tens que ver isso. Porquê? Porque, como eu disse, a tua coluna está hidratada. Então nós temos as vértebras, 1, 2, 3, 4 e por aí, e entre as vértebras temos esses balões que durante a noite encheram. E tu, quando acordaste, tens esses balões bem cheios. E o que acontece é que, se essas vértebras forem fazer estes movimentos de apertar esses balões que estão super hidratados, há o risco de eles rebentarem. E o que acontece é que isto é muito simples quando a pessoa já sente ali algum desconforto, como no caso da Tânia. Então dá logo feedback e altera o seu exercício. Mas existem pessoas que não dão sinal. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos do Brasil, fizeram ressonâncias magnéticas a vários atletas, à coluna de vários atletas, e descobriram atletas de alta competição que tinham hérnias e nem sabiam disso. Eles nunca tinham sentido dor, não sentiam desconforto, não sentiam tensão, eles tinham hérnias e não sabiam
disso. O que acontece é que aqui vai piorando, até que um dia pode ser limitante e pode promover uma grande dor ou lesão que te pode levar de urgência para o hospital e a tua vida a partir daí pode ter de mudar a nível de movimentos e limitações. Por isso, às vezes, a origem das hérnias, ela é silenciosa. Por isso é que nós devemos jogar pelo seguro e evitar ao máximo. E então, podes-me perguntar, Bruno, mas então, o que é que eu devo evitar de manhã? Então, o que deves evitar de manhã é movimentos de grande carga para a tua coluna quando ela tem que mobilizar. Sempre que tu mobilizas, por exemplo, para a frente e para trás, as tuas vértebras estão a fazer esta pressão nas esponjinhas que estão super hidratadas. Sempre que tu rodas para um lado e para o outro, as tuas vértebras estão a fazer esta pressão nas tais esponjinhas que estão super hidratadas. E quando tu inclinas para um lado e para o outro, as tuas vértebras estão a fazer esta pressão, a fechar de um lado e abrir do outro, a fechar de um lado e abrir do outro, nas tuas esponjas que estão super hidratadas. E fazendo esta pressão, pode rebentar para o lado. Então, o truque é simples. Por exemplo, a minha aluna Susana e Leonor treinam sempre às 7 da manhã. Não há outra hipótese. E elas têm que trabalhar a mobilidade da coluna. Então o que é que fazem? Fazem um movimento simples. Inclinam a um lado, devagar, inclinam ao outro. Vão inclinando dentro do que o corpo deixar, com leveza. E aos poucos vão explorando mais movimento de forma leve, não em grande esforço. Ou descem e sobem de forma leve. Qual é o problema aqui? O problema aqui é quando mobilizas a tua coluna com grandes cargas. Por exemplo, se fores agarrar em alguma coisa do chão e mobilizar a tua coluna com uma carga, isto pode promover uma hérnia. Ou então exercícios abdominais em que deitas e inclinas a tua coluna para subir. Deitas e inclinas a tua coluna para subir. Em grande esforço, há a probabilidade de ir desgastando essas almofadinhas e depois poder promover hérnias, entre outras lesões. Por isso, se só consegues mexer de manhã, mexe-te com leveza. Os movimentos da coluna faz só mesmo o necessário e com leveza. Não faças com grandes cargas para assim conseguires estimar a tua coluna e assim retardar o envelhecimento da tua coluna e do teu corpo de forma eficaz. Já sabes o que toda a gente devia saber sobre coluna de manhã. O que eu vejo é que, se for preciso, as pessoas de manhã, se for preciso, passam 15 minutos a fazer movimentos de esforço de mobilização da coluna e com grandes cargas. Às vezes grandes abdominais, com pesos, ou então têm um peso e rodam para um lado e para o outro com grande carga sobre a coluna, sobre essas esponjas que estão entre as vértebras super hidratadas, o que pode promover uma grande lesão. Por isso, quando fazes os teus movimentos, faz com todo o cuidado e leveza e tenha a certeza que os movimentos que estás a fazer é em segurança. Por exemplo, no caso da Leonor e da Susana que eu dei, eu quero trabalhar os abdominais delas, então faço uma prancha. Estou em prancha no chão e assim a coluna está toda direitinha, as vértebras estão todas direitinhas e não estão a fazer nem esta pressão, nem esta pressão, nem esta sobre as esponjinhas que estão super hidratadas. Então estão a trabalhar os abdominais, estão a melhorar a postura e a coluna está em segurança. Se queres saber mais, entra no programa VMA, que é simples, ou podes encontrar o link ou no final deste vídeo, ou na descrição deste vídeo no YouTube, ou então no link que está no meu perfil do Instagram. É fácil. Já sabes tudo o que as pessoas deviam saber sobre coluna de manhã. Se achaste que este conteúdo foi relevante, clica no like e deixa-me a tua força para partilhar mais conteúdo e mais atual para que consigas retardar o envelhecimento do teu corpo de forma eficaz. Se estás a ver este vídeo pelo YouTube, clica em inscrever e assim recebes as estratégias mais atualizadas e em primeira mão para conseguires também manter o teu corpo jovem ao longo dos anos. E se existe algum conteúdo que gostarias que eu fizesse sobre alguma lesão que tens, algum objetivo que tens para fortalecer o teu corpo, melhorar a postura, seja o que for, alguma coisa que tu gostavas de saber, deixa nos comentários. O meu nome é Bruno Moura e um abraço com muita saúde.